Opa! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Olhar Tático com Ricardo Pombo Salles. E hoje nós iremos falar de alguns referenciais para você dar show aí na hora de entender o jogo, as táticas. Mas é muito importante que você saiba ter algumas referências ali durante o jogo que podem fazer diferença para você. Então, eu quero trazer para você aqui uma ideia bem interessante, porque imagina só, nós quando vamos olhar para um jogo, nós podemos estar olhando apenas para uma equipe ou para as duas. Mas se você focar nesses itens que eu vou te passar agora, com certeza vai te dar mais clareza, mais visão aí dentro do jogo. O que eu quero trazer para você é o seguinte: vamos imaginar ali o campo inteiro, nós temos aquela linha que divide o campo, né? Você já deve estar vendo na tela agora aí o campo. Nós temos ele dividido em duas partes. O que nós podemos chamar ali de nosso campo, se você estiver, né, dentro de uma dessas equipes, e o campo adversário, ou seja, uma área defensiva e uma área ofensiva. E por que eu quero trazer isso? Porque quando a gente vai entender o processo de organização ofensiva de qualquer uma das equipes, a gente pode fracionar como essa equipe se organiza no campo defensivo dela, ou seja, nessa primeira parte do campo, e como ela se organiza ofensivamente no campo adversário, nessa segunda parte do campo. Isso é importante porque nós conseguimos visualizar etapas de construção na organização ofensiva, ou seja, como essa equipe vem construindo o seu jogo, como ela desenvolve o jogo e como ela chega na parte final. Mas também quais são as principais ações que ela executa quando está no seu campo defensivo e quais principais ações que ela executa no seu campo ofensivo. Isso porque as equipes podem ter padrões de construção diferentes nessa primeira parte do campo como na segunda parte do campo. E além disso, se você vai construir os seus treinos, você pode ter clareza e dar clareza aos seus atletas de como você deseja a construção nessa primeira parte e a construção nessa segunda parte. E quando falamos de adversários, então, nós poderemos identificar padrões dessa construção em cada parte do campo. Então isso facilita para que você consiga criar estratégias um jogo contra esse adversário, minimizando aí os pontos fortes dele, neutralizando muitas vezes, ou também para poder tirar vantagem em relação ao adversário. Como assim, Ricardo? Porque se você está analisando a construção ofensiva do adversário, seja na primeira parte do campo ou na segunda parte do campo, você pode criar estratégias para recuperação da bola em cada setor desse do campo. Isso facilita demais o entendimento e a leitura do que a equipe está fazendo. E se você pensa na sua equipe, buscar ali os pontos de melhoria nessa primeira parte e na segunda parte. Podemos ainda pensar nessa lógica que eu trouxe de primeira parte e segunda parte para transições. As transições ofensivas, por exemplo, que são realizadas na primeira parte do campo ou na segunda parte, e também as defensivas, o que fazem quando a bola está lá no setor de ataque, o que fazem quando a bola está aqui no setor de defesa. Se for pensar na minha equipe, quando eu estou recuperando a bola, certo? Estou defendendo, recuperei a bola, agora eu vou fazer uma transição ofensiva. Quais ações eu tenho que fazer se for nesse setor do campo? Se eu estou no setor ofensivo ali, na segunda parte do campo, e recupero essa bola, o que eu tenho que fazer? E a mesma coisa pensando no adversário. Se o adversário está lá no campo defensivo dele, né, e ele recupera a bola, o que faz? Que atitude ele toma? E se ele está lá no campo ofensivo, o que ele faz ao recuperar a bola? Então a gente consegue ter essas ideias aí nas transições também ofensivas, defensivas, como também nas organizações ofensivas e defensivas de ambas as equipes. E isso é um processo que deve ser estruturado em treinamentos, obviamente, se você está pensando na sua equipe, mas também para que você possa entender como as equipes atacam, defendem, transicionam
nas bolas paradas, sejam as bolas paradas na primeira parte do campo, as bolas paradas na segunda parte do campo, tanto ofensivas como defensivas. E muitas vezes estratégias são diferentes em cada setor do campo. Então, para a gente poder ter uma leitura do adversário ou uma leitura das ações, se a nossa equipe está executando bem aquilo que é treinado na primeira parte ou na segunda parte do campo, a gente precisa ter esse fracionamento pedagógico aí para entender cada vez melhor o jogo de futebol. E aí eu já digo para você, eu trouxe essa divisão em primeira parte e em segunda parte, mas você pode começar a desenvolver também essas divisões, além de primeira parte, segunda parte, como em terços do campo, primeiro terço, segundo terço e terceiro terço, ou também já começar a incluir os corredores do campo, um corredor lateral, um corredor intermediário, um corredor central, o outro corredor intermediário e um corredor lateral. E aí você vai aumentando e ampliando como é que são as ações dentro desses corredores no setor ofensivo e como são as ações nesses corredores no setor defensivo, seja quando está defendendo, seja como está atacando. Espero que essas dicas sejam úteis aí para você e que tenha aberto a sua mente para começar a ver o jogo cada vez de forma mais clara com esses referenciais. Um grande abraço de Ricardo Pombo e olha só, já compartilha aí com quem precisa saber dessas informações. Valeu!